Eu sou Adriana e mais uma vez eu convido você para juntos aprendermos aos pés de Jesus. Hoje eu quero falar uma palavra especial a você, mulher, a você que por algum motivo você acha que você é inferior a outras mulheres. E eu quero trazer para você algumas características de mulher da Bíblia. Hoje vamos falar de Jael, que poderia ter tudo para se sentir inferior, mas ela foi verdadeiramente uma guerreira nas mãos do Senhor. E eu convido você, então, para que você quebrante seu coração, pare o que você estiver fazendo agora e ouça um minutinho essa palavra grandiosa que eu creio que Deus quer falar com mulheres que se sentem hoje abatidas, que estão inferiorizadas por algum motivo, né? Então, fazendo assim um breve comentário da mulher guerreira que nós estudamos no último vídeo, que foi sobre Débora, né? Nós vamos hoje falar de Jael, e Jael, ela participa dessa palavra de Débora, né? Lá no primeiro vídeo, a Débora, ela cita que Deus não iria entregar o inimigo nas mãos de um homem, mas ele iria entregar o inimigo nas mãos de uma mulher. E essa foi Jael. Então, fazendo um resumo breve, Débora, ela foi uma mulher corajosa, que ela tinha uma vida social onde todos a conheciam. Ela era uma mulher super conhecida, ela ficava debaixo das palmeiras, ela julgava as causas, os problemas, ela aconselhava o povo de Israel. E principalmente ela era uma grande profetisa do Senhor, a qual Deus usou para acabar com aqueles inimigos que vinham contra o povo do Senhor, que vinham a mando de Jabim, o rei daquela época, né, que era um rei tirano. E Baraque só falou com Débora: eu só vou se você for comigo. E aí Débora lançou essa palavra: eu vou com você, mas Deus não entregará o inimigo nas mãos de um homem, mas sim nas mãos de uma mulher. Então, no contexto dessa guerra que estava havendo, né, imagina assim, Débora caminhando, indo para a guerra junto com Baraque. Até um certo momento ela foi com ele. Aí chega um determinado tempo, a Bíblia para de citar essa guerra que estava acontecendo e fala assim em Juízes, no capítulo 4, no versículo 11. Então, do nada, então Baraque convocou, e fala quem ele convocou, que ele levou consigo 10.000 homens, e aí no versículo 9, no versículo 11, ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanim, que está junto a Quedes. Então, do nada, a Bíblia fala que Éber, ele se retirou. Ele não quis estar no meio daquela guerra ali naquele momento. E ele foi e montou um acampamento dele no meio onde o povo tinha paz com o rei Jabim. E ele não quis se posicionar. Só que Jael, ela era a esposa de Éber. Jael, ela estava dentro de casa. Ela era uma mulher que ela poderia querer ser como Débora, que era aquela mulher que todos a viam, que, trazendo para os dias de hoje, talvez fosse uma grande empresária, ou que é uma mulher que está sempre em cima de um púlpito, que participa de oração, que tem participação no louvor, que faz parte com a intercessão da igreja, ou que prega. Jael, ela era a mulher de Éber, que foi se retirar em um acampamento. Por algum motivo hoje você pode estar retirada de algo que você ansiava por ter, né? Às vezes a sua empresa, às vezes a faculdade, às vezes o seu ministério na igreja, alguma situação na sua vida em que você foi retirada. Às vezes por acompanhar o seu esposo, como Jael estava ali acompanhando o seu esposo, mas por N outros motivos talvez você não esteja hoje no lugar onde as pessoas veem o seu brilho. Às vezes você está dentro da sua casa, às vezes você está cuidando de seus filhos,
Às vezes você tem vivido grandes lutas e ninguém tem te visto. Mas Deus, Ele não é um Deus que faz acepção de pessoas. Por isso eu amo esse Deus. Ele é um Deus que ama aquele que é visto e aquele que ninguém vê. Aquele que é amado e aquele que ninguém ama. Aquele que é conhecido e aquele que ninguém conhece. Para Deus, nós somos especiais. Independente da posição social que a gente ocupa, independente se eu tenho um brilho onde todas as pessoas me veem todos os dias, comentam de mim, ou se eu estou dentro da minha casa quietinha. Mas o que eu quero trazer para você hoje é que foi nas mãos dessa mulher que Deus entregou o inimigo. A Bíblia conta que Cícera, que era o guerreiro do reino de Jabim, Cícera, ele perdeu todo o seu exército, então ele saiu fugido. E quando ele saiu fugido, ele foi de encontro à tenda de Jael. Eu imagino que o marido de Jael não estava em casa naquele momento. E é tão tremendo que Jael, ela se posiciona, ele pede abrigo, fala que as pessoas estão querendo matá-lo, e ele pede água, ela dá ele leite, dá ele abrigo, cobre ele, e ele pede para que ela vá para a porta e vigie, porque se vier alguém, para que ela viesse e avisasse. Mas Jael, mesmo não estando no alto, com uma posição de Débora, que era o mesmo momento da história, ela não estava lá naquele monte, orando como Débora orava, na frente de toda aquela situação, onde todos viam Débora, junto com os guerreiros que a protegiam, né? Naquela época a Débora estava sendo protegida pelos guerreiros, mas Jael estava em casa. E no meu ver, ela estava sozinha em casa. Por quê? Eu vou falar por quê. Quando Jael viu que Cícera dormia, Jael foi uma mulher sábia. Ela conseguiu identificar, mesmo não estando dentro de Israel naquela época, mesmo estando num acampamento retirado, ela estava dentro da sua tenda, mas ela conseguiu identificar o inimigo. Muitas vezes, você, mulher, que está aí dentro da sua tenda, que foi retirada da sua posição social que você tanto almejava, ou da sua posição dentro da igreja que você tanto amava, muitas vezes você se encolhe, se recolhe e esquece que o mesmo inimigo que lutava contra Débora, estava vindo para dentro da casa de Jael. E nós esquecemos muitas vezes que o mesmo inimigo que está lá lutando contra a igreja de Cristo, lutando contra aqueles que estão à frente, é o mesmo inimigo que quer abalar a sua casa, que quer entrar dentro da sua casa. Jael, ela foi tão sábia que ela não saiu gritando, o rei do inimigo está aqui. Ela não gritou o marido dela, ela simplesmente agiu. A Bíblia fala que ela pegou a estaca e o martelo. Segundo os estudos, né, a estaca e o martelo, porque naquela época as mulheres que levantavam o acampamento, elas ficavam responsáveis pelo acampamento. E Jael, ela não olhou e falou assim, e agora qual a ferramenta que eu vou usar, qual a arma que eu vou usar, o que eu vou buscar agora? Porque o inimigo está dentro da minha casa, qual a arma que eu tenho? Eu não tenho arma, deixa eu ligar para alguém, deixa eu pedir oração, deixa eu pedir para a pastora vir aqui, deixa eu pedir para o pastor vir aqui. Não. Ela pegou a ferramenta que Deus colocou nas mãos dela. E ali a Bíblia fala que ela foi de encontro a Cícera e enfiou na fronte dele aquela estaca. E só depois ela foi ao encontro de Baraque e ela falou com Baraque que o inimigo estava morto na casa dela. Por isso eu penso que o marido dela não estava ali, porque ela não procurou o marido dela naquele momento, ela foi atrás de Baraque. Então, muitas vezes a gente dá desculpa que eu não tenho a arma necessária, eu não estou preparado para lidar com situações, eu não tenho condição de lidar com pessoas, porque eu não sei nem falar. Mas usa a arma que Deus te dá. Isso que Deus quer de você, coragem para segurar a arma que Ele te dá, a ferramenta que Ele te dá, e com a confiança nele, você vai derrotar o inimigo. É isso o que eu tenho para falar para você hoje. Confie no Senhor. Se posicione como Jael ali naquela hora. Uma mulher simples, uma mulher do lar, uma mulher sozinha, porque ela não tinha ninguém do lado dela, mas uma corajosa, vencedora e guerreira do Senhor.
Se posicione, porque Deus quer usar você. Então, mulher, se levante dentro da sua casa, se levante dentro da condição social que hoje você vive essa condição, mesmo sabendo que você almeja uma vida melhor, uma vida diferente, um estudo, ou que você almeja estar à frente de algum trabalho dentro da sua congregação, você é uma peça fundamental para Deus dentro da sua própria casa. Muitas vezes as pessoas lá fora não conseguem ver o seu brilho, não conseguem ver a sua luta. Mas se cada mulher se levantar dentro da sua casa, nós teremos uma igreja curada, uma igreja sarada, uma igreja santa, mulheres fortes, guerreiras. Eu falo hoje especialmente para mulher, porque a gente está aí trabalhando com a série Mulheres da Bíblia, onde eu quero estar trazendo características de mulheres do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de no mínimo 2000 anos e 20 antes de nós, né? E essas mulheres existiram, e essas mulheres deixaram marcas, elas não passaram pela palavra de Deus à toa. E são essas características que eu quero trazer para você. Hoje, como Jael, uma mulher tímida, no sentido de não ser vista, não vou nem colocar tímida, uma mulher retirada da sociedade, uma mulher longe das coisas que aconteciam dentro da aldeia do Senhor, mas ligada pelo Espírito, ligada. Fique atenta, mulher. Você pode não estar lá dentro da sua igreja, você pode não ter pastores orando por você, porque às vezes a sua situação hoje não condiz com esta vontade que você tem de estar ali. Mas você pode ser uma pérola nas mãos do Senhor, deixando Deus te dar força para usar a ferramenta simples que Ele colocou nas suas mãos. A meiguice, o amor, a força, a generosidade, o seu louvor, a sua oração, a sua forma de entender os outros, com a sua solidariedade. Mas Deus te chama para que você use suas ferramentas e seja uma bênção nas mãos do Senhor. E é tão tremendo que a Bíblia volta a história para Débora. No capítulo 5, onde Débora ela começa a fazer cânticos de agradecimento a Deus, porque Deus derrubou todos os inimigos. Ali no capítulo 5, Débora, ela fala sobre Jael e ela traz para Jael uma rendição de louvor, onde ela chama Jael de bendita é a Jael. Bendita é essa mulher que se levantou no meio de um deserto, simplesmente no meio de um deserto, sozinha, e derrotou o inimigo. Que nós possamos, mesmo nos encontrando às vezes sozinha, onde você olha para os lados, às vezes o seu marido não está, os seus filhos não estão, os seus pais não estão, as pessoas da igreja, os irmãos da igreja não estão, e você às vezes está recolhida dentro da sua casa. Se levante e ganhe a sua família, cuide da sua família. Jael não permitiu que o inimigo entrasse ali dentro e ficasse dentro da casa dela. Reconheça qual é o inimigo da sua família e se levante como mulher guerreira do Senhor. Eu agradeço a Deus, porque Ele tem me dado a oportunidade de falar. E Ele tem me dado mais do que isso, oportunidade de ter pessoas que ouvem, que estão ouvindo as palavras simples que Deus tem trazido ao meu coração. Mas eu sou grata ao Senhor, porque eu sei que essas palavras estão trazendo força para você e para outras mulheres que se encontram na mesma posição nesse momento. Então compartilhe esse vídeo, né? Vamos divulgar a palavra do Senhor, para que nós possamos ser essa geração eleita do Senhor, com a força de Deus sobre nós, reconhecendo que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Continue assistindo, nós vamos estar falando de muitas mulheres da Bíblia. Compartilhe esse vídeo e me ajude a levar a palavra do Senhor a multidões e quem sabe as nações, não é? Jesus abençoe sua casa. Se levante, Jael. Se levante para ser a mulher guerreira do Senhor.
e derrote os inimigos que vierem contra a sua casa, em nome de Jesus. Fica na paz.